Boa tarde para todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live. O tema da nossa live de hoje será audiodescrição e informação. Quem vai estar comigo aqui hoje é a Clemilda, muito conhecida como Cleo. Ela é coordenadora da seção de atendimento à pessoa com deficiência da Universidade Federal do Ceará. Ela é bibliotecária e ela é especialista em audiodescrição. Então vai ser um bate-papo bem bacana, tá ok? Vamos ver se ela já chegou. Pronto, tá aqui, mandar a solicitação. Oi, Cleo. Oi, Geilson, tudo bom? Tudo bom? Tá me vendo aí? Eu estou, Tô bem mas eu não. posicionado. Tá, agora eu só não estou conseguindo me ver na tela. Ixi, deve ser alguma coisa a Não, ver com a conexão, não sei. mas eu estou ouvindo você muito bem. Ótimo, então deixa eu ver se tem alguém aqui já. Bom dia, meu povo! Estou aqui colocando aqui, né, para ver se dá para Aham. ver. Pronto, aqui pela Deve ser alguma coisa a ver com internet a eu conexão, não consigo sei. ver, mas eu Pronto, estou perfeito. muito bem. Ótimo, então deixa eu ver se tem alguém aqui já. Bom dia, meu povo! Você tá pelo celular ou é pelo Eu computador? estou pelo celular, só que eu liguei no computador só para ver, né, como é que fica. Ah, entendi. Perfeito. Pois então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Deixa eu acertar aqui a câmera. Eu estou olhando aqui. Eu estou olhando pelo computador para ver se dá certo. Deixa eu me organizar aqui, gente. São tantas interfaces, né? Pronto, Nossa, agora deu demais. certo. Pronto. Agora vai dar certo. Só para ver como é que tá aqui. Eu vou só, assim, colocar numa posição que o meu braço fique apoiado. Uhum. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Eu estou só enquadrando a câmera. Ok. Pronto. Pronto, é isso mesmo. Pronto. De todo jeito que eu queria. Pronto, do jeito que eu queria. Podemos começar. Então vamos lá. Para começar, gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é você? Certo. Eu me chamo Clemilda, mais conhecida por Cleo, sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca de Ciências Humanas da UFC e trabalho no atendimento às pessoas com deficiência. Minha formação, eu fiz biblioteconomia pela UFC, fui especialista em autodescrição pela UES, sou especialista em pesquisa científica também pela UES e sou mestre em políticas públicas e gestão da educação superior.
e sou uma pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelos curtos, castanhos e ondulados. Estou vestindo uma blusa de fundo amarelo bem claro, com algumas flores, né, espalhadas na blusa nos tons de verde e marrom. E estou usando um colar imitando pérolas, né? Só imitando. E um batom cor-de-rosa. Estou num quarto com fundo branco. Ok, agora eu gostaria que você me descrevesse para o público. Geilson é um rapaz alto, não sei especificamente a altura dele, pele branca, cabelo bem cortado, bem curto, estilo militar, usa um óculos escuro e está vestindo uma blusa verde escuro, que a gente chama verde folha, né? Ele está num Uhum. quarto dele, no segundo plano. A gente vê um armário, vê um ventilador e alguns objetos. Ok. Assim, ele Para tem bigodes, um pouquinho ah, assim, é. mais que o cavanhaque. Para começar assim a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é a audiodescrição. Bom, audiodescrição, gente, é uma técnica de tradução de imagens. Em resumo, é isso. Mas, assim, falando um pouco do ponto de vista da ciência, a audiodescrição é uma técnica de representação dos elementos chaves presentes numa dada imagem. Até aqui eu estou falando de uma teoria, de um conceito do Vieira e do Lima, né? A Uhum. audiodescrição, ela consiste em transformar o que é imagem em texto. Porque a imagem, quando a gente olha para uma imagem, a gente é capaz de traduzi-la em palavras. E esse processo de tradução, né, que a gente nomina de audiodescrição. Então, como eu vinha dizendo, é uma técnica de representação das imagens, tendo como principal foco os elementos chaves que essa imagem traz. É Ok. isso. E, e aí a gente já entra no nosso tema, né? O Instagram, que é a rede social que nós estamos agora, é uma rede social que ela é muito visual. Tem muitos banners, tem muitas fotos. E muitas pessoas que eu conheço e me procuram, né? E querem saber como descrever uma imagem, como descrever um banner, quais são as técnicas assim utilizadas, qual a melhor forma de descrever, existe alguma regra, o que é que pode fazer, o que é que não pode. Bom, na audiodescrição, né, a gente sabe que nem todo mundo vai ser profissional na audiodescrição, mas o que é importante, tanto no Instagram, como no Face, como em outras mídias, é a preocupação que o outro possa ter acesso também às informações. Então, a audiodescrição, como eu tinha dito para vocês, como sendo uma técnica de tradução de imagens, o que é importante dizer, né, na audiodescrição? Primeiro, identificar, né, vou dar alguns passos aqui. Primeiro, quem ou o que. Qualificar o sujeito principal de uma ação. Vamos imaginar que nós estamos diante de uma fotografia de uma criança jogando bola na praia. Então, quem é? A criança, né? Aonde ela está? Na praia, né? O que é que ela está fazendo? Ação, jogando bola. Como é que essa criança é? Qual a cor do cabelo? Qual a cor da pele? O que é que ela usa? Está usando short? Está usando uma blusa? Está usando uma sunga? Né? Quem é que está por perto dela? Né? Tem pai, tem mãe, tem outras crianças. Olhando para a imagem, eu consigo ver o mar. Olhando para a imagem, eu consigo ver só areia. Né? Então, a descrição da imagem, né? Você vai olhar a imagem, construir a partir do que chega aos seus olhos. Agora, é importante que essa construção ela seja ordenada, né?
Como é que eu começo a descrever a imagem? Aquilo que chega primeiro aos meus olhos. Para isso, eu organizo o que, quem, onde, como, que ação, as circunstâncias, né? Os aspectos que essa imagem apresenta, né? Por exemplo, eu estou em um museu e vou descrever uma obra de arte. Qual a técnica usada, né, nessa obra de arte? Qual o pintor, o artista? Em que época, né, da história ele fez essa pintura? Se eu estou descrevendo um banner, né, no Instagram, que a gente trabalha muito com banner, eu começo sempre a escrever da esquerda para a direita. Eu menciono as fontes, se está em caixa alta, se está em caixa baixa. Eu menciono a cor das letras, eu menciono as fotografias que possam vir, as imagens, o pano de fundo, né? Os detalhes que aquela imagem traz. Então, o importante é a gente ordenar o texto de forma que a gente vá conduzindo à medida que as imagens é composta, para que a pessoa com deficiência consiga compreender a composição dessa imagem. Em algumas oficinas que eu faço de audiodescrição, tem algumas práticas, né? E na hora das práticas a gente se diverte muito quando as pessoas começam a fazer descrição, a descrever, por exemplo, uma pessoa. Aí alguém começa a descrever o cabelo, a cor da pele, aí depois vai para o sapato, aí depois vai para a roupa, depois vai para onde está. Ele fala aquela confusão toda. Então a gente conversa, olha, o que é como se é um texto, né? Um texto não tem introdução, desenvolvimento e fim. Então você começa a descrição pelos elementos essenciais. Se é um rosto, então você começa da cabeça aos pés, literalmente. Depois que tu vai dizer aonde a pessoa está, o que está fazendo. Parece para alguns difícil, mas à medida que você vai fazendo, que você vai exercitando, vai ficando cada vez mais fácil. A audiodescrição ela é muito disso, da prática, né? Da produção dos textos que a gente chama de roteiros. E assim, Cleo, no caso, né, como a audiodescrição ela é um texto, no caso existe assim alguma regra gramatical para isso ou não? Tem algumas palavras específicas, algumas palavras que você pode ou não utilizar? Como é isso, a questão da gramática? Bom, como é um texto, né? Nós temos a nota aqui, eu gostaria de colocar a nota do MEC sobre a descrição, que é um dos elementos mais simples que eu conheço, que fala sobre como você descreve uma imagem. Você vai usar no seu texto adjetivos para qualificar o seu sujeito, você vai utilizar verbos para descrever as ações, advérbios, descrever as circunstâncias. Na composição do texto, é bom que você use uma linguagem simples, né? Não precisa usar uma linguagem difícil. Se você vai falar para crianças, então você usa uma linguagem acessível para criança. Se é para adulto, uma linguagem acessível para adulto. Contanto que a gente usa a norma culta da língua, né? Evitar Uhum. elementos soltos, né? Construir bem os períodos, né? Mencionar detalhes e cores, usar artigos indefinidos, né? Quando é a primeira vez que aparece, né, um determinado elemento ou pessoa. Usar os artigos definidos, né? Usar o verbo, né? Sempre no presente. Mencionar nas imagens os detalhes, caixa alta, bordas coloridas, que aparecem nas páginas, recursos gráficos. Então, assim, não tem nada assim de diferente na construção do texto, né? Você usa norma culta. Agora, é preciso que você seja objetivo, quando necessário, né? E se estenda quando a imagem exigir isso. Mas, ademais, não tem, assim, nenhuma regra especial no que se diz na construção do texto, né? Do ponto de vista, assim, da língua, né? E evitar gírias, né?
usar realmente a norma culta da língua. Ok. Então, assim, no caso, por exemplo, você falou do banner, né, e falou também da fotografia. E no caso também daquelas figurinhas em quadrinho que aparecem, ou então daqueles memes, existe assim uma regra específica para cada um deles, para cada situação? Ou você pode descrever cada um da mesma forma? Banner, fotografia, charge, essas coisas. São diferentes, né? São diferentes. Quando você vai escrever um banner, como eu disse, você começa da direita para a esquerda, vai escrevendo na forma como as informações vão sendo colocadas. Se você vai escrever uma história em quadrinho, que é isso que você está perguntando, né? É Uhum. importante que na história em quadrinho a gente vá descrevendo quadrinho por quadrinho. Ah, Primeiro entendi. quadrinho, qual é a cena? Segundo quadrinho, terceiro quadrinho. E a gente vai colocando as informações, né? Porque no quadrinho ele tem muito cores, sons, né? Que os personagens emitem. Então, tudo isso a gente coloca na descrição. Eu vou começar uma tirinha assim, de quadrinho, eu vou botar primeiro quadrinho, aí eu coloco quem é o personagem, o que ele está fazendo, qualifico a respeito de cor, qualifico a respeito de vestimenta, tudo. No segundo quadrinho, eu também vou colocar. No terceiro, também. No quarto, até terminar. Nas charges ou outras imagens, né, eu tenho que prestar atenção na proposta, na hora que eu for descrever. De repente, se ao descrever é uma piada, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado para, na hora que eu for descrever, não ficar uma piada sem graça. Eu tenho que Uhum. descrever as imagens da forma em que a piada tenha graça, né? O que está cômico chega a pessoa com deficiência. De repente, eu posso começar, em vez de começar das imagens que estão em primeiro plano, eu começo das que estão em segundo plano. E por que que eu faço essa escolha tradutória? Para preservar a ideia da imagem, que é fazer rir, né? Então, eu tenho que tomar Uhum. todo esse cuidado. Quando você vai descrever uma imagem é um texto. Primeira coisa é olhar a imagem, entender o que aquela imagem está dizendo para você poder contextualizar e assim traduzir a imagem, né? É um trabalho também que exige muita sensibilidade por parte de quem faz. No caso, assim, Não sei se a pessoa ela tem que educar o olhar, né? Digamos assim. Como tem que ser o olhar da isso, é pessoa educar que o vai olhar. descrever? Educar o olhar, porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa vai fazer uma audiodescrição e ela tem dificuldade de descrever porque, como ela é evidente, ela nunca teve a necessidade de dizer o que está vendo. Certa vez eu estava com um bolsista em sala de aula e ele disse assim: Olha, Cléo, eu sei o que eu estou vendo, não tenho uma necessidade maior de dizer nada além disso, porque eu estou vendo, mas dizer o que eu estou vendo é diferente. Uhum. Porque quando a gente vai descrever a imagem, a gente vai fazer o raciocínio, né, de compor aquela imagem em texto, o que para o vidente nem sempre é necessário, né? Então as pessoas têm essa dificuldade. Mas à medida que se faz, à medida que você vai estudando, que você vai exercitando, essa dificuldade desaparece e fica bem mais simples fazer as descrições. Eu falo daquelas descrições do dia a dia, né? Que são as descrições que vão para o Instagram, ou para um banner que você colocou no Face. É muito difícil uma pessoa com deficiência visual estar num grupo, né? E de repente receber vários banners, várias informações e não ter acesso ao conteúdo. E está sempre perguntando: olha, gente, o que é que está escrito aí? Alguém pode me dizer do que se trata? Por que é chato? Porque você tem que ficar dizendo a todo momento que você tem deficiência visual, a todo momento que você precisa. E se a gente está preocupado em construir uma sociedade
mais justa, uma sociedade onde a gente tem a oportunidade para as pessoas, então é necessário que cada um faça a sua parte. Nós estamos aqui na live, eu tinha falado aqui com o Gilson, para dar algumas dicas simples de audiodescrição. Não é nenhuma oficina, né, nenhum curso. São orientações básicas para que as pessoas, no dia a dia, possam fazer as descrições das imagens que elas mesmas estão veiculando, que elas estão passando, né? Contanto que a gente começa a criar essa cultura. Porque a audiodescrição, ela favorece muitas pessoas. Ela favorece a pessoa que tem deficiência visual, ela favorece a pessoa que tem deficiência intelectual, ela favorece as pessoas com dislexia. E um legado muito grande da audiodescrição é porque ela amplia, né, o conhecimento das pessoas e desperta. Algumas pessoas que eu Verdade. passo os meus banners com audiodescrição, elas mandam para mim a pergunta: gente, por que tu descreveu o banner? Eu disse: eu descrevi o banner porque tem pessoas com deficiência visual que não vão conseguir acessar essa informação porque ela é uma imagem. Ela, nossa, eu não sabia. Quer dizer, você começa a educar as pessoas com a sua prática e de uma forma muito simples, né? Muito leve, né? Sem Uhum. ter que estar aquela cobrança, né? Mas de uma forma leve, você dando um exemplo. Eu quero dar como uma dica, né, para quem quer fazer a descrição, a nota técnica do MEC número 21. Essa nota, gente, vem trazendo algumas dicas, né, de como você fazer uma descrição e alguns modelos, assim, bem simples, de cartoon, de história em quadrinho, de algumas imagens como tabela, organogramas. E aí, quando você lê, você vê que é muito mais fácil do que você imagina. Por exemplo, a imagem de um mapa, né? Será que um mapa é Isso. inacessível para uma pessoa com deficiência? Não. De repente, eu pego o mapa e vou começar a descrever. Aqui na nota técnica do MEC, tem um exemplo do mapa do Brasil, né? Onde mostra as regiões. É simples, né? Eu vou dizer quais são as regiões, quais são os estados, quais são os limites de um estado com o outro, né? Então, daí eu dou a ideia para a pessoa com deficiência de como se apresenta a informação em um mapa. As imagens de tabela, né? Tabelas são imagens que, para quem tem deficiência visual e usa leitura de tela, é muito complicado acessar. Porque É horror. o nosso olhar, né, de vidente, a gente faz associação da linha com a coluna. Só que o leitor de tela ele não faz essa associação, ele não associa a linha com a coluna, ele mistura tudo. Ele vai ler tudo na vertical. Então, a pessoa com deficiência, se for uma tabela pequena, até ela consegue decorar alguma coisa. Mas, se for uma tabela grande, não tem condição. Então, na descrição de uma tabela, eu vou transformar o conteúdo de tabela em texto, fazendo a relação da linha e da coluna. Daquilo que o meu olhar faz, eu vou fazer de forma textual. Porque o que é uma tabela? É um texto que está colunado, né? Isso. Informações sucintas e objetivas. Do jeito que ela está em coluna, ela pode se transformar em texto. E assim a pessoa com deficiência ter acesso. Eu tenho uma história engraçada que eu estava fazendo uma oficina, eu faço muitas oficinas, e sempre as histórias vêm das oficinas. E tinha uma pessoa cega que não conhecia a Mafalda. Ela sabia que a Mafalda existia, ouvia Mafalda, 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 mas não sabia como era Mafalda. E a gente fazendo a oficina, tinha uma tirinha cômica da Mafalda, que começa descrevendo a Mafalda, porque a Mafalda é um personagem, né? É muito conhecido. Então a gente descreveu a Mafalda para ela, ela, nossa, essa que é a Mafalda? Essa mesma pessoa tinha curiosidade de saber como era a Emília. Nossa, eu sei que a Emília é uma boneca de pano, mas como assim? Então, certos personagens que são muito conhecidos, né? Quando a gente vai fazer a descrição das obras em que eles estão postos, é interessante descrever
a forma como esses personagens se apresentam. Porque para quem é vidente é muito claro, mas para quem tem deficiência visual não é, porque ele não tem a oportunidade de ter essa descrição. Uma outra aplicação muito importante da audiodescrição é na escola, é dos materiais didáticos. Eu sempre tive dificuldade com geometria, e olha que eu tenho dois olhos bem grandes, né? Não tenho deficiência visual e tive muita dificuldade com geometria. Então, o que é, por exemplo, dar ao Geilson a noção de 10 metros, 20 metros, né? Conseguir fazer ele entender alguns conceitos, né, da geometria, né? Então, a audiodescrição vem nesses momentos para contribuir. Resolve tudo? Não, não creio que resolva tudo, né? Mas aproxima muito as informações. E aí vem as técnicas, né, os trabalhos voltados às questões metodológicas, pedagógicas, para complementar. O importante é que a gente entenda que as pessoas com deficiência tanto têm direito a ter essa informação, como tem esse recurso da audiodescrição que pode proporcionar esse aprendizado. A audiodescrição ela é usada no teatro, ela é usada no cinema, em espetáculos ao vivo, né? E toda essa gama, né, de oportunidades que a gente tem de participar dos eventos, né, culturais, as pessoas com deficiência visual participam sem ter acesso ao conteúdo imagético. Uma das coisas importantes na audiodescrição, quando a gente vai descrever os textos, é mencionar as cores. Certa vez me perguntaram, por que eu vou dizer a cor para um cego? Ele nunca viu. Eu digo, olha, primeiro, porque a cor está lá. Ela faz parte da imagem. Segundo, a informação, direito da pessoa com deficiência visual. O que ela vai fazer com essa informação? Não, isso é um problema dela. Você é que não pode omitir essa informação porque você acha que ela não vai entender. Não pode ensinar a descrição, né? Você dá a informação e não subestima a inteligência das pessoas. Elas são cegas, gente. Só isso. Né? E a relação da pessoa com deficiência visual com a leitura é outra, ou com a cor é outra. De repente, eu posso ter no vermelho um conceito de uma cor quente, de uma cor que eu relaciono a amor, que eu relaciono a intensidade, e o Geilson tem no vermelho uma outra experiência. Qual é certo, qual é errado? Não existe certo e errado, as duas são certas. A experiência que ele tem com a cor. De repente, o amarelo para ele pode representar luz, calor por causa do sol, né? A mim pode representar o quê? Algo mais para alegria. Isso vai muito da experiência que nós tivemos com aquela cor. Então, a forma como a pessoa cega se relaciona com a cor é diferente da forma como os videntes se relacionam. Mas existe uma relação. E se existe uma relação, eu tenho que respeitar isso no momento da audiodescrição. O que eu tenho que tomar cuidado na audiodescrição é não fazer julgamento de valor, né? Eu que estou construindo o roteiro de audiodescrição. Eu tenho que descrever a imagem sem emitir, né, o meu conceito e a minha valorização a respeito da imagem. Eu descrevo a imagem para a pessoa, mas eu não vou dar, entre aspas, a minha opinião a respeito da imagem. Aí a gente vê aspectos da tradução, porque como a descrição é uma técnica de tradução, né, de imagens, não existe tradução neutra, né? Toda tradução leva, né, os aspectos culturais, né, os aspectos de educação, de todo o conteúdo intelectual que o audiodescritor tem. Né? Se eu vou descrever uma imagem no museu, e eu sou uma pessoa estudiosa das artes, eu vou construir um texto muito melhor, muito mais rico do que uma pessoa que vai construir o mesmo texto, mas não tem a mesma afinidade com aquele espaço, né, de museu, de obras de arte.
Agora, na hora da descrição, eu não vou dizer, o quadro é bonito, o quadro é feio, ou o quadro é isso, ou aquilo. Eu vou colocar o que o quadro apresenta, as imagens que ele traz, né? O que ele representou na época em que ele foi colocado ao público, né? Quem é o pintor, né? Qual o contexto cultural, histórico em que aquele quadro está, né? As cores, né? As impressões, as emoções que ele pode provocar. Tomando cuidado, né? Para não fazer um julgamento de valor, mas ao mesmo tempo não omitindo informações importantes para que a pessoa cega possa ter acesso à informação. É bem interessante isso. E, Cléo, é assim, quando a gente tem, por exemplo, é uma mesma imagem, mas ela está em contextos diferentes. Vamos supor, tem uma imagem de uma borboleta num livro didático de biologia, e eu tenho uma imagem de uma borboleta, sei lá, numa história em quadrinho. Muda alguma coisa ou não? Muda, no sentido, na hora que você vai construir o texto, o que é que você pode observar? Eu estou no livro de biologia, por exemplo. Aí tem imagem de vários animais, né? Borboleta, abelha, né? Para o audiodescritor, ele vai precisar descrever bem melhor essas imagens, tomar muito mais cuidado para detalhar essas imagens do que se elas estivessem de uma forma ilustrativa numa revista. Porque no livro de biologia, a gente compreende que a estrutura dos animais, os aspectos visuais que os animais apresentam para o estudo de biologia é importante. Já numa forma ilustrativa, por exemplo, eu estava fazendo uma gramática e tinha um desenho de uma abelha. E a abelha era ilustrativa, né? Assim, até muito simpática a abelha, né? Com um sorrisinho e tudo. E eu descrevi ela de uma maneira mais genérica porque ela era ilustrativa. Em alguns casos que eu faço algumas gramáticas, há algumas imagens que elas estão apenas decorando. Elas não têm relação com o texto. É diferente de um livro de biologia em que o livro está explicando a estrutura de uma aranha, a estrutura, né, de um animal pré-histórico, a altura, aspecto da pele, né, a forma como ele se apresenta, né? Então é diferente. Quem vai dizer se a audiodescrição vai ser mais exaustiva ou menos exaustiva é a própria obra, né? É o próprio livro. Eu tinha uma gramática de língua italiana, onde tinha um texto, que eram 2 páginas, todo em história em quadrinho. Era uma história em quadrinho o texto, né? E no final da história em quadrinho tinha perguntas sobre a história para o aluno responder. Ora, dentro desse contexto, eu tive que ser exaustiva. Por quê? Porque o texto era história em quadrinho. Então, eu tive que mencionar muito bem os personagens, eu tive que mencionar aonde eles estavam, o que eles estavam fazendo, o detalhe do ambiente, porque depois o questionário pedia isso nas perguntas. Então, essa informação, ela estava na imagem. Como ela estava na imagem, no meu texto, né, de audiodescrição, eu tinha que trazer essas informações para que a pessoa cega pudesse ter acesso à informação, porque o vidente estava vendo, né? Mas a pessoa cega não. E aí, diante disso, eu tive uma outra experiência que era um exercício, né? E tinha umas imagens, várias imagens, e a pessoa olhava para a imagem e colocava em português do que se tratava a imagem, né? E aí uma pessoa me disse, Cléo, se você descrever a imagem, você vai dar a resposta para o aluno. Você não pode descrever a imagem. Aí eu disse assim, tá bom. Mas você que é vidente, você está vendo a imagem? Estou. E os seus olhos estão dizendo o quê? Pois o que os seus olhos dizem a você
eu tenho o direito de dizer pela audiodescrição ao aluno com deficiência, e isso não é dar resposta. Porque se os seus olhos dão a resposta, e você é vidente, para a pessoa cega, a audiodescrição também pode traduzir a mesma informação. Né? Então, é essa a diferença. Na audiodescrição também é preciso tomar cuidado para você estar fazendo material didático, né? Aí tem uma equação matemática, algum gráfico, Ai, né? meu Deus. E aí você vai descrever. Claro que você tem que tomar cuidado para não dar resposta. Descrever as informações que a imagem apresenta, sem fazer interpretação. Porque se você for fazer, você pode realmente dar resposta. É esse cuidado que a gente tem que ter, né? Essa leveza. Né? A audiodescrição é muito disso, de você ler, de você entender o contexto da obra, de você perceber o que o autor quer, e assim você colocar tudo aquilo que o vidente tem acesso pela visão, a pessoa com deficiência visual tem o direito de ter acesso pela descrição. Esse é o princípio que eu sempre coloco e vem dando certo, né? Lá com a turma da UFC. Verdade. Tem alguma pergunta aí pra gente aí nos comentários? Deixa eu ver aqui, gente. Não, aqui não tem, tem a Ângela, né, dando um alô pra gente. Oi, Ângela, Tem boa algumas tarde. pessoas que entraram. Não, mas até agora não tem nenhuma pergunta, não. Ou estou enganada? Deixa eu olhar aqui, gente. Aham. Deixa eu olhar aqui, Gils. As pessoas estão entrando, estão dando um alô, tem muita gente. Mas Nossa, que pergunta maravilha. ainda não. Ainda não, né? No Ainda não. caso, Cléo, até agora você falou das imagens, assim, digamos, estáticas, né? Imagens paradas. Mas, assim, no caso, vamos voltar, entrar um pouquinho na área artística. No caso, assim, de um filme, de uma novela, de um estádio, de um jogo de futebol, com essas imagens em movimento. Como é que essa audiodescrição ela é feita, assim? É super interessante, eu gosto muito desse desafio da descrição, quando são imagens que a gente não tem assim, um controle, né? São instantâneas, né? Então, nesses casos, a gente faz a descrição, né, do que é possível dentro do tempo que você tem. E aí você prioriza os elementos essenciais da cena, né? Para não perder. Alguns detalhes pequenos a gente deixa de dizer para priorizar aquilo que é mais importante. No cinema, a audiodescrição ela fica entre a fala dos personagens. Eu não posso tirar a fala de um personagem para colocar a descrição. Eu tenho que me colocar ali dentro das falas, respeitar os efeitos sonoros, porque faz parte da obra, porque se eu não respeitar esses efeitos sonoros, eu tiro da pessoa com deficiência o direito de aproveitar, por exemplo, o som da chuva, né? Então, você tem esse desafio, e você tem que fazer escolhas tradutórias, escolher o que é essencial para se dizer. Não dá para dizer tudo, realmente, mas a gente faz essa escolha. E aqui, Deus, agora eu tinha dito que não tinha pergunta, mas chegou. Qual é a pergunta que Posso temos? colocar? Pode. Espera aí. Agora eu estou sem conseguir mexer aqui. Gente, só um minuto, viu? Que eu, Geilson, aqui, eu sempre faço live pelo Tô mais familiar Instagram. Não, pelo Instagram não, pelo YouTube, né? pelo YouTube. O Pro Inclusão está perguntando. Deixa eu fazer aqui, peraí. É porque eu não estou conseguindo fazer. O Pro Inclusão está perguntando. Cleo, olá. Dicas para quem está aprendendo a descrever. Estou aprendendo agora, sou bolsista do Pro Inclusão. Primeiro, eu quero parabenizar. Muito bem, menina. Você está corajoso. E... Mais um, tá ótimo.
justamente a live aqui é para isso, né? Para dar essas dicas, né? Eu falei aqui muito da nota 21 do MEC, né? A nota de audiodescrição, que ela é básica. Ela traz informações muito simples. Agora eu posso deixar com o Geilson um grupo de referências sobre a audiodescrição, em que você pode estar lendo, você e os demais, né? Podem estar lendo, pesquisando um pouco mais. Tem vários livros, tem várias apostilas ensinando como você descrever paisagem, descrever obras de arte, escrever banner, descrever pessoas, né? Tem muita coisa, então eu posso deixar essas referências. Beleza, ótimo. E a gente está dando essas dicas aqui. A Ângela, Cléo, eu queria saber uma dica para fazer a descrição de um vídeo com imagens em movimento. Como fazer? Aí ela disse que eu já acabei de responder. Pronto. Ai, pronto. Pró-inclusão, muito obrigada. E aí, para quem está perguntando aqui do pró-inclusão, basicamente, a descrição, você precisa contextualizar a sua imagem. O que é, o quem, o que está fazendo, como se apresenta, você precisa adjetivar, né? Você tem que dizer aonde, como, com quem, né? Esse é o básico da descrição. Cléo, Tá, e Ângelo, assim, está ó, dizendo ótimo. eu Pronto, pode queria saber falar. assim, no caso, quem tem interesse de fazer algum curso de audiodescrição, onde essa pessoa pode procurar, quais são os níveis de curso que tem, se é pós-graduação, se tem técnico, onde é que esse curso é ofertado. Eu fiz um curso pela UES de especialização em audiodescrição. Mas existem outros cursos, né? Técnicos, existem oficina, mini cursos. Entretanto, a oferta é muito pequena, as oportunidades que as pessoas têm são muito poucas de fazer esses cursos mais extensos, né? Até que a oficina, mini cursos, a gente tem mais, mas cursos realmente, formação, já são mais difíceis. Quem geralmente oferta muito é a UES, né? A UES tem um A grupo UES. forte, um grupo espetacular, né, de audiodescrição, e eles têm um grupo de estudos, né, um grupo de pesquisa, então eles sempre estão ofertando essas capacitações quando possível. Mas a nível de Brasil, vocês procurem, né? Tem um blog da audiodescrição, dê uma olhadinha no blog da audiodescrição, que no blog da audiodescrição eles gostam muito de noticiar, né? Quando tem alguma informação, eles colocam. E também no blog da audiodescrição tem muito material também para ajudar você que está fazendo um estudo, né, de como descrever as imagens. Então, se você tem interesse, olhe também no blog da audiodescrição, que tem muitos documentos interessantes lá. Cartilhas, né, passo a passo, ajuda bastante para quem está começando. Nossa, demais. E assim, Cléo, sobre a questão das imagens em movimento, né? Se já é um desafio, imagine quando você vai ter que descrever algo que está acontecendo ali ao vivo, na hora, porque quando a imagem em movimento que já está gravada, você assistir antes e você já pode ali montar um roteiro. E quando a situação está acontecendo ali ao vivo, ali na hora, tipo um espetáculo musical, ou um jogo de futebol, uma peça de teatro ali na hora? Como fica assim a situação? Ah, faz a audiodescrição da mesma forma. Uma peça de teatro, antes que haja a descrição, o audiodescritor fez todo um estudo, né, daquela peça, falou com os atores, assistiu aquela peça, participou dos ensaios. Não é bem assim, chegou na hora, né? Ele tem um Ah, tá. conhecimento de como o espetáculo vai se dar. Ele estuda cenário, figurino, né?
E, assim, é sempre um desafio, porque, por exemplo, uma peça de teatro tem um improviso, né? Dos atores, né? Tem a Verdade. interação dos atores com o público, que isso é imprevisível, né? E também tem os improvisos, né? De repente rasgou uma roupa, alguém tropeçou. Acontece, né? Mas o trabalho de audiodescrição é um trabalho de pesquisa, gente. Quando um audiodescritor se propõe a fazer um trabalho desse, né, ele pesquisa, ele estuda, né? Não é algo assim improvisado assim, pode até ser algo que está acontecendo ali diante dos seus olhos, mas para o audiodescritor ele sempre teve uma preparação anterior. Uma descrição, por exemplo, de um evento, de um congresso. Ah, Cleo, mas ali o audiodescritor chegou na hora. Sim, mas ele antes viu qual era a proposta do congresso, antes ele tem que ter, né, acesso à apresentação dos palestrantes, viu os slides, né, estudou um pouco, né, do que ia ser colocado nas mesas. Então, tem toda uma preparação do audiodescritor antes dele se colocar dentro desses ambientes, né? Não é assim no improviso, não. Pelo contrário, ele faz um trabalho de uma pesquisa, ele estuda, ele se prepara. No caso de um evento, ele antes tem acesso à imagem, né, à fotografia dos palestrantes, ele pode entrar em contato com a organização do evento. Então, tem uma série de trabalho que nós, audiodescritores, fazemos antes de chegar no evento. E aí, contudo, tem os improvisos. Mas aí, como você já fez todo um estudo, como você se preparou, o improviso que vai acontecer, né, fica mais fácil de você gerenciar. Agora, é claro, numa audiodescrição de algo que é feito ao vivo, existe do audiodescritor muito poder assim de resumo, de observação, dele saber ali na hora, na cena, o que é importante ele descrever, o que é que não é tão importante descrever. Vai muito da habilidade dele de audiodescritor, né, para selecionar as informações que realmente não podem deixar de ser ditas, né? E a hora em que elas devem ser ditas, né? Porque você, durante o evento, você vai colocando as informações à medida que o evento vai acontecendo. Eu estou numa mesa, os palestrantes estão chegando, estão se sentando. Enquanto há silêncio, eu posso descrever no rosto das pessoas, eu posso dizer na localização em que elas estão no palco. Elas começam a falar, eu posso deixar para depois, mencionar detalhes, né, que alguém tenha ali no vestimenta, ou detalhes do palco, ou detalhes de um banner, né? Todo evento ele tem sua natureza própria. Não tem assim uma receita de como é que você vai fazer todos os eventos. Tem alguns direcionamentos que você deve seguir, mas cada evento é um evento. A Ângela está Ok, aqui com duas perguntas, Geilson. pode colocar. A Ângela pergunta: ao descrever a imagem de um livro didático, posso deixar a fonte da letra na cor branca? Não entendi, Ângela. Para que, sem enxergar, não possa visualizar? Apenas o leitor de tela irá fazer a leitura? Ah, entendi. Ao descrever a imagem de um livro didático, posso deixar a fonte da letra na cor branca para quem enxergar não visualizar? Mas eu pergunto, Ângela, por que quem enxerga não deve visualizar? Eu acho que a pessoa que enxerga, é bom que visualize a descrição, justamente para despertar nela o conhecimento da técnica e saber que existem pessoas com deficiência que, para elas, aquele recurso é importante. E tem que entender também, a audiodescrição não é só para pessoas que têm deficiência visual. Elas atingem também, por exemplo, uma outra categoria de pessoas com deficiência visual, que é quem tem baixa visão. Então, se você deixar na fonte branca, ela vai ter dificuldade. Outro é o público que tem deficiência intelectual. Eles também podem ser favorecidos pela audiodescrição.
Quem tem dislexia também pode ser favorecido pela audiodescrição, né? Aí tem outra pergunta dela. Ou a regra, deixar em fonte colorida para qualquer pessoa saber da informação do texto. Eu acho melhor deixar, viu, Ângela? Porque é uma forma de você estar educando as pessoas. Verdade, inclusive, Cléo, eu fiz até uma live com a Carol Monte do projeto para Todos Verem, e a gente falou justamente sobre essa questão, porque no Instagram tem a opção do texto alternativo, que você coloca a descrição Sim. lá. Só que o que é que acontece? Quando você coloca a descrição no texto alternativo, só quem tem acesso é a pessoa cega com leitor de tela. Então, a orientação que ela deu é que você coloque nos dois, tanto na legenda quanto no texto alternativo, porque é uma forma também de conscientizar as pessoas da importância da descrição. E tem outra coisa, Zé isso. Quem não usa leitor de tela? Você está falando só de quem usa Exatamente. leitor de tela, mas de repente tem pessoas que não usam leitores de tela, então elas vão ficar sem. Então é realmente importante colocar nos dois. E tem um outro aspecto, militância, amigo. É verdade. Militância, nossa, né? De estar mostrando, enfatizando que o recurso existe, né? De repente, a gente acha que todo mundo sabe, não sabe, muita gente não conhece o recurso da audiodescrição. Eu enviei um banner para uma amiga e ela me mandou de volta, Cleo, acho que você mandou errado. Por que, que o banner está assim? Você está descrevendo? Para quê? Ela tomou um susto, né? Então a gente pensa que todo mundo sabe, mas não sabe. E como eu disse, tem um outro público que a audiodescrição favorece, que é a pessoa com dislexia, a pessoa com deficiência intelectual, né? E as pessoas também que têm baixa visão, se você coloca, quem tem baixa visão não usa leitor de tela. É Então, se verdade. você colocar só, né, para a pessoa cega, você está incluindo, excluindo, né? Uhum. Então, a gente precisa mais realmente divulgar, disseminar, né? A Angela está falando aqui, é incentivar as pessoas para a partir de entender o modelo e tentar descrever isso, mesmo leigo e assim buscar os conhecimentos. Gente, olha, eu conheço muita gente que descobriu o recurso da audiodescrição, se tornou fã, vestiu a camisa, e aí o que é que a pessoa faz? Olha só, ela faz uma coleção de banners audiodescritos e salva no computador dela. Então, quando ela tem um banner para descrever, o que é que ela faz? Ela vai naquele bancozinho que ela tem e olha os exemplos de outros banners que já foram audiodescritos. E aí ela Nossa, descreve legal. dela. Né? As pessoas fazem isso. Ah, Cleo, eu peguei e fiz isso. Eu guardei no meu computador vários exemplos. E aí, quando eu preciso descrever, eu olho esses exemplos, me inspiro e faço. Aí Verdade. a É Ângela está importante perguntando. sempre. Pode Pode colocar. falar, Gis. Assim, É uma pergunta da Ângela. é importante sempre, quem sabe, quem tem esse conhecimento, sempre fazer essa descrição, não só quando tem algum evento relacionado à questão da deficiência, mas a tudo que você for postar. Porque você está passando conhecimento para as pessoas. É. A Ângela está perguntando sobre hashtags diferentes, não é isso, Ângela? Hashtags diferentes? Eu uso sempre. Eu uso mais o para todos verem, né? Eu uso mais esse, para todos verem, né? Porque ele é mais inclusivo. Porque a Isso. audiodescrição, ela não é só para cego ver, é para todos verem mesmo. Então, por entendimento, por eu perceber que ela tem mais a ver com a política de inclusão, eu uso para todos verem. As outras não são erradas, né? Não são. Você pode usar todas, mas é por uma decisão mesmo de coerência minha. A gente está falando de inclusão, então inclui todo mundo. Então, eu acho mais coerente usar para todos verem. E assim, se É assim, tratando é de rede um social, posicionamento meu. se tratando assim de rede social, eu acredito que quanto mais hashtags você tiver, é melhor, porque o Instagram, o algoritmo que chama, né, ele vai muito pelas hashtags.
Então ele divulga mais Isso. aquela publicação. Então quanto mais hashtags você colocar, é melhor. Hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, hashtag audiodescrição, então hashtag descreva sua imagem, alguma coisa assim, já chama mais atenção. A Ângela comentou, na Oi? perspectiva de inclusão. A Ângela comentou, Gil. Na Ah, perspectiva de inclusão, ela realmente acha que para todos verem é muito legal, né? É muito acolhedor, né? Mas é como você disse, as outras também são legais, você pode usar também, né? Porque você vai ter um alcance maior, né? Mas, é até assim, uma forma minha também posição, de você chamar mais atenção, né? eu, no meu caso, eu uso para todos verem, né? Eu uso mais essa hashtag. Tem mais perguntas? Por enquanto, não. Bom, nós A gente já temos está com quase uma aqui. hora. Pois é, nós estamos aqui com 6 minutos. Daqui a pouco o Instagram derruba a Tira a gente gente. lá. Aí eu queria só fazer uma última pergunta, aí se tiver mais, você pode responder. Aí no caso, por exemplo, no Uhum. caso de uma pessoa que é cega de nascença e de uma pessoa que perdeu a visão já na vida adulta, existe alguma diferença na hora de descrever? Não, a gente escreve para todo mundo. A gente Uhum. escreve tanto para quem já nasceu cego, como para quem ficou cego depois da vida adulta. O que vai mudar é a recepção, né? De repente eu vou fazer a descrição de um golfinho. Quem já viu tem mais informações, né, visuais de como é um golfinho, de quem nunca viu um golfinho ou tocou num golfinho, né? Mas a descrição, ela vale para todos, para quem já enxergou, para quem não enxergou, né? A descrição, ela tenta, o objetivo dela é alcançar a todos. Uma vez eu estava É descrevendo um assim. trem. A Ah, pessoa tá. perguntou, mas o cego nunca viu um trem. Ele pode não ter visto, mas ele pode ter ouvido. Ele pode ter lido um livro onde fala de trem. Então, por que, que eu não posso descrever o trem? Eu descrevo. Quem já viu, vai só relembrar as informações, né? Ele vai ter uma memória do que eu estou dizendo. Quem nunca viu, né? Vai, a partir da minha descrição, ver de uma forma diferente. Exatamente. Perguntas aí? Não, a Ângela está parabenizando, está aqui elogiando a live. Cléo é plena. Oh, obrigada, amiga. Sou não. Tadinha de mim. Aí eu faço, eu sou uma admiradora, né, da audiodescrição, aonde eu vou eu falo, porque é um recurso importante de acesso à informação. As informações imagéticas não há outra forma, senão pela audiodescrição, da gente proporcionar o acesso. E aí ela está falando, Geilson, eu quero que você grave um vídeo para o Retina Ceará, apresentando a acessibilidade do Instagram, viu? Aqui o convite Tá aqui ok. da Ângela. Olha, eu gravo sim. Convite Pode aceito, deixar. Ângela. Convite aceito. E Cleo, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. No caso, é o que te levou para a audiodescrição, né? O que fez você se apaixonar pela audiodescrição e como é para você emprestar os seus olhos para aquelas pessoas que não enxergam, né? No caso, porque eu vejo que a audiodescrição, no sentido assim poético, né? Você está emprestando os seus olhos para aqueles que não têm condição de ver, né? Com os olhos físicos, né? Então, quando você vai descrever, você tem que ser assim bem fiel para você não passar assim, nenhuma informação a mais ou a menos, porque a gente vai ver pelos ouvidos de acordo com o que as pessoas vão descrevendo, né? Diferente do vidente que olha para a imagem e já vê o que está ali. A gente que é cego, de acordo com o que a pessoa vai descrevendo, é que a gente vai formando a imagem na nossa cabeça, é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, vai se montando aos poucos. Então eu queria saber como é para você, né? Como é essa paixão da audiodescrição para você, assim, como você se sente? Assim, primeiro eu me sinto privilegiada de trabalhar com pessoas com deficiência, assim como eu também tenho deficiência.
Eu tenho deficiência física e trabalho com pessoas com deficiência física também, com deficiência visual. No caso, eu trabalho contigo, né? Para quem não sabe, Gil é meu bolsista. Para mim é uma grande honra como bibliotecária. No meu juramento de bibliotecária, eu disse que eu ia trabalhar para a construção de uma sociedade mais justa. Primeiro, eu estou cumprindo meu juramento. Segundo, eu estou trabalhando para